Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Aqui nós estamos no primeiro minuto do novo ano de 2026. Adeus, Ano Velho! E aqui nós estamos. O ano se inicia, mas a responsabilidade continua. Então eu fiz questão de receber você aqui, na entrada desta casa bendita, Templo Espiritual Maria Santíssima. Para quê? Para te convidar, junto conosco, caminhar neste novo ano, mas sempre com o auxílio da espiritualidade. Caminhar assistidos pela espiritualidade. E aí, você aceita este meu convite? Estou aqui para te convidar, primeiros minutos do ano de 2026. Olha, vem comigo, venha, adentre ao Templo Maria Santíssima, uma casa que trabalha diuturnamente para trazer a espiritualidade mais próximo de você. Uma casa que for aberta em 2000, no ano de 2000, 18 de maio de 2000, e não mais fechou as suas portas. De manhã, de tarde e também à noite, os atendimentos acontecem como na madrugada com o Madrugada com Deus. Então, meu irmão, é o ano da espiritualidade. Os Espíritos nos convidam para estreitar as nossas relações, tanto as nossas relações com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, mas principalmente nós estreitarmos as relações com a nossa família espiritual, com o mundo espiritual, para que não mais sejamos influenciados pela matéria, mas sim como espíritos conscientes, fazermos desta vida material uma vida melhor, uma vida com mais responsabilidade, com mais comprometimento. Então, meu irmão, aqui nós estamos apenas começando o ano. E neste dia, neste primeiro dia do ano, eu quero te fazer um convite. Nós vamos falar sobre previsões. Previsões, um tema que ainda é muito polêmico para alguns, mas para outros como nós, e eu acredito que você, as previsões, elas são, sim, informações utilíssimas para nos precavermos de tudo quanto é de mal. Você aceita esse convite? Você aceita caminhar conosco nesta espiritualidade? Você aceita estar junto conosco aprendendo com os espíritos? Convite. Aprendemos com esses irmãos que nada, mas nada é imposto, tudo é ofertado. Então aqui nós estamos ofertando nosso auxílio, o nosso compromisso de estudar junto com você a espiritualidade, as leis espirituais, a vida espiritual, estreitando cada vez mais essa relação para que nos tornemos realmente senhores de nossa vida. Não mais sermos administrados por vidas externas, mas ter a administração da vida que fora confiado por Deus a nós. Não mais se deixar influenciar, mas ter sim uma cabeça equilibrada, segura. É interessante para você? Então fique conosco, pois vamos abordar muitos temas que são utilíssimos para você, como as previsões. Vem conosco, vamos lá? Casa de Maria, que nos acolhe, nos abriga e nos protege todo dia. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Vamos adentrar não apenas a um novo ano, mas um novo ciclo de vida, uma vida mais espiritualizada. O que você acha? E aí, eu te pergunto, você aceita o convite para conosco trabalharmos esse conhecimento espiritual, nos tornando espíritos mais controlados, mais equilibrados, mais seguros? Você aceita? Se você aceita, então fique aqui conosco. Você aceita o convite? Então, vamos estudar sobre espiritualidade, sobre comunicação com os espíritos? Sim, é preciso, de fato, estreitarmos cada vez mais a nossa relação com o mundo espiritual. Estamos apenas começando o ano. O ano se inicia. A responsabilidade continua. O tema de hoje é este:
como funciona um trabalho de previsões? Como funciona? O ano está apenas começando e eu quero te convidar, hoje sendo o primeiro dia deste novo ano, para que possamos ouvir as informações do mundo espiritual que nos dê ferramentas de proteção. E mais do que se proteger, é se prevenir contra todo e qualquer mal que possa nos atingir. Sabe que na história da humanidade, aqueles que tinham conhecimento antecipado aos outros se tornavam poderosos. Por quê? Porque o conhecimento dá poder. O conhecimento dá poder, com certeza. Tanto que o próprio Cristo cita: conheça as verdades e estas verdades, este conhecimento vos libertará. Então, o que hoje eu convido a você é para ter sim conhecimento sobre tudo quanto está por vir à humanidade, a nós brasileiros e a nós terrícolas, como dizia Ramatiz, não é? Os terráqueos são mais conhecidos como terrícolas. E é verdade, não é? Então, o que está por vir à humanidade? Hoje, no dia 1º, às 16 horas, nós temos um trabalho feito nesta casa há alguns anos, que são as previsões. Mas eu pergunto a você, você sabe o que é uma previsão? Você sabe o que a doutrina espírita ou espiritualista, o que a espiritualidade nos ensina sobre o futuro? Na espiritualidade, o futuro não é visto como algo completamente fixo ou imutável, de maneira nenhuma. A doutrina nos ensina que o ser humano possui livre arbítrio. E o que o amanhã é resultado das escolhas feitas hoje. É isso, meu irmão. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, que foi organizado por nada mais, nada menos que Allan Kardec, não é isso? Ele diz: os espíritos superiores explicam que Deus permite que certas tendências do futuro sejam percebidas, mas nunca de forma absoluta. Nunca. O que pode ser percebido são probabilidades, tendências, sequências naturais do caminho já escolhido. Não sentenças definitivas, de maneira nenhuma, porque o livre-arbítrio pode sim agir a qualquer momento quando a pessoa decide mudar. Ela muda o seu futuro pelas mudanças que ela faz na própria vida, não é? Existe, na sua concepção, existe mediunidade de previsões do futuro? A mediunidade de previsão, como muitas vezes é divulgada, não funciona como um calendário fechado da vida, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, que fiquemos conscientes. A mediunidade, o médium não vê o futuro como um filme pronto, não. O que acontece, na maioria dos casos, é a captação do campo de probabilidade espiritual. Sim, probabilidade, mas não significa que está selado. Espíritos mais esclarecidos conseguem perceber a direção que uma pessoa está tomando e, a partir disso, indica possíveis desdobramentos. É o que acontece quando você passa por uma assistência espiritual. Eles não vão adivinhar a sua vida de maneira nenhuma, não é isso. Não é isso. Eles vão sim trabalhar com você para que haja um despertar da sua consciência de que as tuas atitudes te conduzem a um estado ruim. Te conduziu até onde você está e se você não mudar, te conduzirá a uma situação pior. Bom, quando o médium transmite esse tipo de informação, ele não está anunciando um destino, mas alertando sobre o caminho. Por isso, a espiritualidade nunca trabalha com
fantasias, viu? Ou com fatalismo, de maneira nenhuma. Ou medo, ou dependência, de maneira nenhuma. Mas sim com a racionalidade espiritual. Mas antes de mais nada, eu quero começar, como sempre começamos o dia, com uma prece. E hoje é o primeiro dia do ano, estamos começando um novo ciclo, e eu convido a você a abrir seu coração, a fortalecer a sua alma, se alimentando da energia da vida, aquela que nós intitulamos de Deus, a energia que o Cristo Jesus, ele nos apresentou como sendo amor. Então ame, meu irmão, ame a vida, sinta a vida em você, nos seus poros. Ame ao ponto de se sentir amparado, seguro, forte em tudo aquilo que você deseja realizar neste início de ano e no decorrer de todo ele. E para isso, vamos falar com Deus. E assim nós pedimos, Senhor, que as suas bênçãos estejam constantemente a nos alimentar. E a bênção é a vida, e tudo que há nela é abençoado por ti, Pai. Que não nos falte a sua paz, para que a sabedoria e a força esteja conosco. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paz, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Feche os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, então eu vou te convidar para ouvir o Espírito que hoje representa o mundo espiritual aqui no primeiro Madrugada com Deus desse ano, que vem nos falando sobre alguns fatos que estão por vir. De quem eu falo? Do nosso irmão Agostinho de Hipona. Preste atenção nas palavras desse irmão espiritual. Para acalmar. É preciso discernimento para entender a obra que se realiza, a obra que estás diante de vós, guiados por Nossa Senhora, a mesma que apareceu em Caravaggio, que traz na fé, guiados por um dia, um Agostinho, que renovado pelo caminho, construindo escolas, hospitais, renovando a fé. Hoje, viajantes do tempo, do futuro para o presente, para corrigir os erros do passado, para cada um ordenar a vida, a nova oportunidade que Deus vos dará. Os viajores não viajam como as histórias contadas, mas é o poder que a mente alcança de romper as barreiras desconhecidas
hoje buscando, através das frequências, dinamização de energia, a fim de juntar ou separar partículas, onde os estágios primários todos buscam cura, mas os que querem realmente conhecer o poder que a mente tem, de poder ver o futuro que cada um cria, diante do impossível que não se vê. Para uns, o futuro não existe. Para outros, o futuro já está além das fronteiras do presente, que é só abrir uma cortina e enxergar os projetos e a dedicação de cada um do que irá alcançar pelo empenho e trabalho que cada um tem. Os que duvidam nada realizam, apenas leem, nada fazem, não conseguem mover uma palha, que vivem presos à filosofia. Na prática, nada acontece. Por isso se perdem as dúvidas e se embaraçam. Mas os que realizam quase nunca dão satisfações a quem está ao lado, porque se der, vão criar dificuldades. Mas quando a ideia é lançada, aí todos precisam fazer, porque a liderança os impulsiona para o futuro, para que possam se libertar e não permitirem ficar de fora de uma arca que um dia perderam pelo orgulho e a presunção do muito saber. Abrir as portas da frequência diante do conhecimento que cada um tem. As virtudes virão com a fé, a dedicação e o auxílio de todos que aqui manifestaram o desejo de ajudar, mas não se percam na filosofia, pois é a prática que muda a realidade do mundo. Não fiquem lamentando o passado e nem questionando o passado. O que fazes no presente é o que se cria o futuro. Alguns estão com pressa, olhando no relógio. Tem muito o que fazer, porque sempre atrasados estão. Mas a mente, ela alcança a expansão diante de um conhecimento que é dado. Os fatos anunciados estão por acontecer em menos tempo que os duvidosos imaginam, que pagarão pelas dores que irão sofrer, na dúvida e do não preparo. Aí vem o lamento. Mas o lamento gera a fé. A fé cria humildade. A humildade molda o ser. O trabalho é para começar. Nossos irmãos estão prontos. Vamos permitir o início, agradecendo a vibração do astral que desce aqui, pois o laboratório de pesquisa, toda essa energia trazida por russos, ingleses, alemães, americanos, italianos, está no astral acima da cidade alta, como é chamada aqui. Novas pesquisas surgirão e os benefícios
serão alcançados. Convidamos nossos irmãos, pedimos perdão pela intromissão, para aqui chegar. Agostinho. Obrigado, meu irmão Agostinho de Hipona, obrigado. Este espírito, como tantos outros, estarão conosco hoje às 16 horas. 16 horas, em um trabalho que essa casa faz, preparando aquele que não quer ser pego de surpresa, pelo conhecimento. Preparando como? Trazendo o conhecimento que dê a quem deseja a força de se proteger contra mal, contra tudo que é de negativo. Acontecerá hoje às 16 horas. É um trabalho de prevenções. E aí? Você aceita esse convite? Aceita? Às 16 horas nós estaremos aqui com você, se assim você nos permitir a presença. Hoje é dia 1º, só estamos começando. Graças a Deus aqui desejamos o quê? Nos tornarmos pessoas melhores, almas melhores, para que melhor possamos agir na sociedade. Olha só, todos nós herdamos do nosso passado, né, dos nossos antepassados, o que nós temos hoje. Mas a responsabilidade de deixar uma boa herança para as gerações futuras nos pertence. O que nós vamos entregar para essa humanidade do futuro? O que nós vamos entregar para a sociedade do futuro? Entregar pior do que recebemos ou vamos entregar melhorado? E eu desejo entregar melhor. Aquilo que me foi confiado, desejo entregar melhor para aqueles que virão após mim. Eu acredito que essa também é a sua vontade, não é? Tanto entregar o que é de melhor para os meus parentes mais próximos, no meu caso, o meu filho, mas também para entregar para a sociedade que me acolheu em 1971 e que, logo mais, eu retorno ao mundo espiritual e essa sociedade continuará. De 71 até hoje, 54 anos passaram, em que eu estou contribuindo para que essa sociedade se torne melhor. Eu tenho essa consciência. E creio que você também, não é? Não é verdade? Estamos aqui trabalhando para fazer de um mundo cada vez melhor. E a permissão é dada por Deus. Não é mesmo? Mas, gente, falando de mediunidade, vamos ao Livro dos Espíritos. Apesar que já demos uma pincelada nele, né? Mas dando seguimento ao estudo que começamos já há alguns anos e vamos seguir neste ano que começa, a pergunta é da questão 81. E Allan Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou desiguais quanto às aptidões intelectuais? Os espíritos são iguais ou desiguais quanto às aptidões intelectuais? Resposta: são desiguais, porque passaram por diferentes graus de desenvolvimento e experiência. É a experiência que vai nos lapidando, não é? Nos moldando para nos tornarmos seres melhores. A experiência vivida em todo o decorrer de nossa vida nos tornou quem somos, não é? Me tornou quem eu sou. E agradeço por todas as experiências e fico atento para aproveitar todas quantas ainda virão para a minha vida, não é mesmo? Assim, acredito que você também pense, não é? Não é? Mas vamos lá, vamos aqui, trazer aqui mais uma contribuição neste primeiro Madrugada com Deus. Mecanismo da mediunidade. Vamos lá, vamos trazer mais aqui um adendo sobre as previsões. Vamos lá?
Quando a gente fala de médium, a gente fala de mediador, aquele que está no meio. Quando a gente fala de mediunidade, nós falamos de espírito. E quando nós falamos de espíritos, estamos falando de nós mesmos, pois nós somos espíritos. Imagine um espírito como uma inteligência, não como um fantasminha. Uma inteligência que não cessa nem com a morte. Uma inteligência que evolui em diversos planos, por séculos, por milênios, e que quando extrapola o mundo físico, pode se dirigir a outros mundos também. Pode retomar a sua caminhada em outros planetas, de acordo com o seu nível de entendimento ou até mesmo a sua formação. Hoje nós vamos falar de uma mediunidade muito interessante, que tem a ver com o trabalho de previsões. Você já deve ter visto em algum lugar alguém falar de horóscopo, não é? Alguém falar, por exemplo, de previsões para o ano seguinte, para o Natal, para o Ano Novo. E eu tenho certeza que muitas delas que você ouviu se cumpriram. Por que uma pessoa consegue enxergar algo que ainda não aconteceu? Como que ela faz isso? É o espírito? É a mente? No nosso caso, aqui na casa, nós temos o médium Gilberto Rissato, que se coloca à disposição sempre no primeiro dia do ano para te colocar como um instrumento dos espíritos. E eles ali, através desse médium, possam trazer informações relevantes para nós. Eu me lembro das primeiras reuniões que ocorriam referente a esse trabalho, e quando o Gilberto trazia as mensagens de fatos, principalmente desastres naturais, problemas políticos, problemas relacionados à saúde mundial, muitas pessoas não queriam ouvir. Eu não gosto de ouvir essas coisas. Essas coisas eu não quero saber. Outros, curiosamente, queriam muito ouvir para ver o que ia acontecer. Sabe aqueles que ficam ali de plantão para ver se o mal acontece? Mas qual que é a função de um trabalho de escatologia? Nostradamus fazia isso através das suas centúrias, não é? Os profetas faziam isso através das palavras que eles proferiam em nome de Deus. Moisés enxergou isso e por isso construiu uma arca. João, o evangelista, conseguiu transpor mais de 2000 anos e pela sua vidência enxergou o mundo como estava, se assombrou com ele. Por que geralmente as pessoas conseguem enxergar mais as coisas ruins do que as coisas boas? Mais situações que nos causam medo do que aquelas que nos causam alegria. Tudo tem uma explicação. O trabalho de escatologia é um trabalho de você ajudar as pessoas do presente a mudar o que pode ocorrer no futuro. Quando o espírito ele ultrapassa o tempo e espaço, ou o médium, ou o profeta, ou o religioso, e ele vai lá na frente e vê uma série de coisas e volta para falar, é porque está sendo dado a oportunidade para esse ser de corrigir ou alterar alguma coisa que ainda dá tempo de ser alterada aqui no presente. Se assim não precisasse ou não pudesse ser feito, os espíritos com certeza não teriam autorização de fazer isso. De que adiantaria eu ir lá na frente e ver uma coisa, voltar e contar, se eu não pudesse mudar nada? Não é? Não teria vantagem nenhuma. Mais misericórdia seria não falar nada. Não é? Já que não tem nada a ser feito. Mas quando os espíritos
eles autorizam a gente ir ao futuro e ver, é porque alguma coisa ainda pode ser trabalhada. Alguma coisa ainda pode ser alterada. Tá bem? Nesse trabalho de escatologia, para vocês entenderem, o médium ele se coloca em transe, muitas vezes ele entra em desdobramento, ele cede, digamos assim, a sua condição de consciência sobre aquele corpo, para que outro espírito ou outros espíritos possam trazer a comunicação. Aqui na casa, quando o Gilberto entra em transe para trazer essas mensagens, geralmente fica um corpo de médiuns à sua volta, né? Ajudando na sustentação. E por que na sustentação? Porque um trabalho como esse não é fácil. Imagina a quantidade de vibrações, de pensamentos e de sentimentos que ele sofre para tentar se concentrar naquilo que o Espírito quer lhe mostrar. Já ocorreu, por exemplo, aqui na casa, de que enquanto esse médium estava ali concentrado, 10 outros espíritos o cercavam. Estavam em volta, trazendo informações, cada um no seu tempo, para que o médium pudesse ali transcrevê-las. Então é assim que é esse trabalho aqui nessa casa. Interessante, não é? Bem, o convite está feito. Logo mais, às 16 horas, teremos esse trabalho grandioso que essa casa faz, que nós aqui carinhosamente chamamos do primeiro trabalho da casa. Sim, primeiro começa à meia-noite com Madrugada com Deus, né? E você está nele. Mas é um trabalho aberto que as pessoas podem participar, como é o Madrugada com Deus também, não é? Às 16 horas de hoje. O médium dirigente da casa, Gilberto Rissato, se coloca ali como intermediário dessas legiões de espíritos comprometidos em trazer conhecimento libertador. Então eu te convido, fica conosco, ao vivo, daqui a pouquinho, às 16 horas, tá certo? E agradeço a você por me conceder adentrar a esse ano junto na sua presença. Obrigado mesmo, obrigado, meu irmão. É um ano de muita espiritualidade, é um ano em que nós vamos estreitar as relações com o mundo da verdade. Você aceita? Eu vou te convidar insistentemente. Convite não é ofensa. Convite é manifestação de sentimento. Então eu te convido, só convido aquele que amo. E eu amo sim a sua presença aqui, amo adentrar a sua casa para falar de espiritualidade. Eu amo isso, amo mesmo. Bem, eu tenho convicção de que o futuro não se encontra na dúvida, mas na ação consciente. A fé amadurecida, quando se transforma em prática diária, ela muda a vida de todos nós. O conhecimento sem movimento gera estagnação e lamentação. O presente é um campo onde o amanhã é semeado. Trabalhar, servir, agir com humildade molda quem somos, espírito. Que o novo ciclo encontre cada um preparado, desperto e comprometido em avançar espiritualmente. Este é o desejo deste irmão para esse novo ano. Desejo que a paz de Deus e do Cristo Jesus esteja agora e sempre em nossos corações. Tá certo? Agora, hora do oitava noite santa. Até o dia 5, nós vamos acompanhar as 12. Hoje estamos na 8ª, tá certo? Obrigado pela sua presença. Obrigado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.